Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando sobre a Ordem de Serviço 608 de 98 do INSS. Se você não viu o vídeo anterior, vou colocar aí na descrição do vídeo, dá uma pausa, volta lá, assiste e continua aqui. Estou comentando alguns trechos, não vou comentar toda a norma, mas alguns trechos que eu acho que são os principais. Então bora lá, eu estou no item 233, exame audiométrico. O exame audiométrico é o principal exame para a determinação dos limiares auditivos de trabalhadores expostos a níveis elevados de pressão sonora e para a elucidação do diagnóstico da perda auditiva. Provavelmente você já fez algum exame audiométrico na vida. Então você entra lá numa cabine, vão emitir alguns sons, cada som emitido é uma determinada frequência, então por exemplo 250 Hz. Aí vai aumentando, quando você escuta, você levanta o dedo, aperta um botão. Aí vão emitir agora 500 Hz, e aí você faz todo esse teste. Essas frequências têm um padrão, né, do normal, e eles comparam com esse padrão para você, saber se você está com perda auditiva ou não. Tá? Esse exame é extremamente importante, tá? Só que a gente vai ver que não é feito bem corretamente algumas vezes. Então bora continuar aqui. Ó. Entretanto, por tratar-se de um exame que depende diretamente da resposta do paciente, você que vai levantar o dedinho ou você que vai apertar o botão, vários cuidados devem ser tomados no que diz respeito à realização do exame para a garantia de sua qualidade. O exame audiométrico deve ser precedido de uma meatoscopia prévia realizada pelo profissional responsável pela execução do exame para verificação da existência de rolha de cerume ou algum corpo estranho ou, e se necessário, exame médico especializado. O que é isso? Não sei se você já aconteceu isso com você, já você vai fazer o exame e antes do exame a pessoa lá, o médico vai lá, puxa o seu ouvido, coloca lá uma lanterninha e verifica dentro. É a coisa mais rara, a minha experiência no meu amostral, a coisa mais rara é fazer isso. E eu lembro que teve uma vez que eu fiz o exame audiométrico e deu uma perda auditiva um pouquinho mais elevada. E aí eu fui num médico particular. E ele chegou lá, primeira coisa que ele verificou, óbvio, tá? E ao verificar ele disse, olha, tem uma rolha de cera. Fez uma lavagem e eu fiquei bom do ouvido. Ou seja, é uma coisa básica que às vezes não é feita e vai dar alteração. E aí, o cara está com perda auditiva. Não necessariamente. Tá? O exame que foi mal feito. Outro item importantíssimo que eu vejo muita gente fazendo errado. O exame audiométrico deve ser realizado em repouso acústico de no mínimo 14 horas para que os efeitos como mudança temporária do limiar não falseiem o resultado. Então, imagina o seguinte, você trabalha num ambiente que é ruidoso, das 7 às 17. E aí você vai fazer o exame às 16 horas, ou seja, trabalhou o dia todo no barulho, e às 16 horas vai fazer o exame audiométrico. Há uma grande probabilidade de dar uma alteração. O certo era ter feito no início do expediente e verificar se no dia anterior o cara não foi para a festa e ficou até as altas horas, de domingo para segunda. E domingo ele ficou até altas horas lá na farra. Então, esse tipo de coisa também tem que ser verificado. O audiômetro, o equipamento, né, que vai fazer essa medição, deve ser submetido a ferição anual e calibração acústica, se necessário, e a cada 5 anos uma calibração eletroacústica deverá ser realizada. Você tem solicitado isso do seu fornecedor? Então é importante também. Em relação ao controle, eu porei um monte de pedaço aqui, que eu acho que tem mais a ver com o médico do trabalho, com o setor de saúde especificamente, então eu pulei para a parte de controle. E eu vou ler alguns itens que eu acho principais. Então, primeiro, fonte de pressão sonora elevada e seu controle. Modificações ou substituições de máquinas e equipamentos. Então, essa é uma sugestão de controle. Imagina, por exemplo, eu tenho uma máquina que tem um alarme muito elevado e no setor onde essa máquina está, não é necessário. Tá? Então, essa modificação desse alarme ia fazer com que a exposição do trabalhador fosse menor. É um controle. Isolamento entre superfícies que vibram e dos dispositivos e máquinas que produzem as vibrações mecânicas que as excitam. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, antes de trabalhar como engenheiro de trabalho. E essa máquina, ela era fixa no chão e ela vibrava muito. E aí o que eles fizeram? Eles cortaram o piso e colocaram uma espécie de borracha, como se fosse uma junta de dilatação. Pois bem, o argumento lá dos engenheiros na época, eles falaram, isso aqui vai diminuir a vibração, essa vibração não vai ser transportada tão fácil, e é uma forma também de diminuir o ruído.
que mais que a gente pode utilizar? Barreiras, silenciadores e enclausuramentos parciais ou completos podem reduzir a energia sonora. Barreira, óbvio, né? Então fazer uma barreira ali já, coloca uma porta, já é uma barreira. Mas silenciador. Silenciador, eu lembro também de uma empresa, em 2006 mais ou menos, onde tinham vários bicos de ar comprimido. Então, vários bicos lá de ar comprimido. E o ar comprimido, quando sai, ele sai batendo para tudo quanto é lado, né? Aí a gente fez o quê? A gente trocou o bico. Na hora que a gente trocava o bico, havia esse novo bico, ele direcionava o ar e ele funcionava como um silenciador. Ele dava uma redução boa, a gente conseguiu reduzir, sei lá, 3, 4 dB, que é bastante, tá? Então, é uma sugestão também. Alterações das características acústicas do ambiente de trabalho pela introdução de materiais absorventes. Então, já falei, só tem um vídeo atrás, mas é importante. Imagina que eu tenho um revestimento acústico aqui na parede, porque quando eu faço isso, eu gero um ruído. Esse ruído vai bater na parede, vai reverberar aqui, né? Agora, se ao invés de uma parede rígida, eu tenho lá um material esponjoso, por exemplo, ou fibroso. Então vai ter um amortecimento, parte dessa energia vai se dissipar e não vai ficar reverberando. Então é uma forma também de controlar. Que mais? Outra forma de prevenir os efeitos nocivos da pressão sonora elevada é a redução do tempo de exposição do trabalhador, podendo ser utilizado, dentre outros, os seguintes métodos. Então bora ver lá. Primeiro, reposicionamento do trabalhador em relação à fonte de níveis elevados de pressão sonora ou do trajeto da transmissão durante a etapa de jornada de trabalho. Isso na teoria é bonito, mas na prática não é tão simples assim. Reposicionar o trabalhador, por exemplo, eu estou aqui do lado de uma máquina que gera ruído, eu vou afastar esse trabalhador. Nem sempre a empresa vai ter esse espaço, nem sempre vai ser possível, mas se for possível, ok, é uma alternativa. Que mais? Posicionamento remoto dos controles das máquinas. Ao invés de eu ter necessidade de ficar ao lado da máquina, eu tenho um controle lá que de longe eu consigo fazer a programação e tudo mais. Uma sugestão também. Enclausuramento do trabalhador em uma cabina tratada acusticamente. Então, em vez de clausurar a máquina, que são várias, eu posso enclausurar o trabalhador e dali ele faz os comandos. É uma forma também. Diminuição do tempo de exposição durante a jornada de trabalho. Então, posso fazer o revezamento, né, que a gente pensa em ergonomia, mas para ruído funcionaria também. Então, de manhã eu trabalho num ambiente extremamente ruidoso e de tarde eu vou para um lugar mais silencioso e troco com o trabalhador desse outro setor. Então, diminuiria também essa dose de ruído que o trabalhador está recebendo. E aumento do número e duração de pausas, se for possível, colocar pausa, coisa e tal. Em relação à proteção individual, você já sabe que o EPI é a última coisa, mas ele fala o seguinte, ó, será indicado nas seguintes circunstâncias. Em situações específicas, onde o trabalhador ficará exposto a níveis elevados de pressão sonora por curto período, estando o restante do tempo em ambiente que não ofereça risco à saúde. Então, sei lá, das 8 horas de trabalho, 6, 7 horas ele vai trabalhar num ambiente que não é tão ruidoso. E essa 1 ou 2 horas ele trabalha num ambiente que tem mais barulho. E aí ele vai usar o abafador, um protetor de inserção. Porque nesses casos é mais fácil garantir que ele vai usar realmente. Agora usar o dia todo completamente, às vezes é bem complicado. Que mais que ele fala aqui, ó? Quando houver indicação para uso de EPI como única opção viável para redução do nível de pressão sonora, o que a gente tem que considerar? Primeiro, a adequação do EPI ao trabalhador no que se refere às características de nível de pressão sonora, óbvio, do conforto e do tipo de função exercida, permitindo ao trabalhador a escolha, quando possível, do tipo de EPI adequado. Então, olha lá. Ele tem, primeiro, nível de pressão sonora, óbvio, eu tenho uma determinada intensidade, eu tenho que proteger daquela intensidade. Até aí tudo bem. Agora, um outro item que é importantíssimo é o conforto. Então, por exemplo, eu moro aqui em Manaus. Em Manaus é extremamente quente. Dependendo do ambiente, eu usar um abafador, eu vou ficar suando, vai ser extremamente desconfortável e esse trabalhador não vai usar de forma ininterrupta, ele vai acabar tirando. E quando a gente retira, a perda, a eficiência do abafador, ou de qualquer EPI, na verdade, cai drasticamente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, pô, é confortável para esse trabalhador? Porque se não é, não vai adiantar. O que mais que ele fala aqui? O período de utilização deve ser durante todo o tempo de exposição à pressão sonora elevada, aquilo que a gente já falou, tem que ser o tempo todo.
O trabalhador deve receber informações sobre o uso adequado e conservação dos EPIs. Então eu tenho que treinar esse trabalhador, ele tem que ser orientado, ele tem que entender do assunto. O uso de EPIs descartáveis deve obedecer às recomendações técnicas do fabricante. A gente vê muita empresa que é descartável, mas não é. Não, olha, é descartável, mas tu vai ficar com ele por 2 meses. Não é então descartável. Eu tenho que seguir aquilo que está estabelecido pelo fabricante. Além dessas medidas preventivas, recomenda-se que mais? Os trabalhadores e seus representantes legais devem conhecer os efeitos nocivos dos níveis elevados de pressão sonora e as medidas necessárias para a eliminação desse risco. Aquilo que a gente falou agora, eu tenho que orientar, as pessoas têm que entender. E por fim, os trabalhadores devem ter acesso à participação dos levantamentos ambientais, inquéritos epidemiológicos e quaisquer outras investigações do ambiente de trabalho e seus efeitos sobre a saúde. Mesma coisa, o trabalhador tem que entender, ele está exposto a qual intensidade, se é um problema ou não, quantas pessoas têm perda auditiva, assim, naquele setor, como é que eu me protejo, quais são as limitações do uso do abafador, da inserção. Eu tenho que entender um pouco mais, eu digo o trabalhador, e aí depende da gente, do setor de segurança do trabalho, passar essa informação para o trabalhador. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. Eu vou indicar o livro aqui do Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira. O nome do livro, Fator de Risco, Ruído no E-Social, da Engenharia ao Direito, da editora LTR. Apesar do nome ser no E-Social e ter mudado bastante, ainda assim eu acho um excelente livro. Não tanto pela questão do E-Social, que é uma coisa bem específica, mas pela teoria. Ele tem todo um levantamento da parte teórica primeiro, tá? Para depois entrar nessa parte do E-Social. Então, como teve alteração, o E-Social nem é o mais importante, na minha opinião, nesse livro. O mais importante é você entender toda a teoria sobre o ruído, e eu acho um livro muito bem escrito aqui do meu amigo Paulo Rogério. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.